como a criança ela lida com o divórcio dos pais ou como lidar com o divórcio dos pais. E não só isso, como evangelizar, falar de Jesus para as crianças, como que a igreja deve fazer isso. É sobre isso que essa história em quadrinhos fala. Pipo, o garoto feliz, fala sobre todos esses assuntos e é uma excelente história em quadrinhos que toca muito em adultos e em crianças também. Muito mais que uma história em quadrinhos, Pipo é uma história de vida representada numa HQ. E é sobre essa história em quadrinhos que eu vou falar com você hoje aqui no Comics Review, logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Meu nome é Rafael Loures e eu trabalho aí com histórias em quadrinhos, né? Essas daqui são algumas histórias em quadrinhos, alguns títulos que eu acabei participando. O Pipo também é um deles, né? Eu vou falar um pouco aqui rapidamente de cada um aqui para vocês. Olha, esse daqui é Eclesiástico, né, feito pelo o autor é o Richard Guerra, o desenhista é o nosso querido Marcos Oliveira, né, e nele eu tive a oportunidade de fazer o flat, né, as cores base. Aqui também em Barzilai, do Renato Suriano, desenhado também pelo Marcos Oliveira, da Comics GR, eu também tive a oportunidade de fazer aí o flat, né, ajudar aí com a pintura digital, né, e Missionário da Galáxia, do meu queridíssimo Jussier de Mello, uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. Eu participei ali fazendo a pintura, o flat da capa. E também tem a nossa história em quadrinhos autoral, que é Supermanos, isso mesmo. Supermanos aí reflete sobre uma questão familiar, né? Porque eles são irmãos, são heróis. A gente conhece o Elétrico, conhece o Super Rápido, né? E tem também a Speed Elétrica, né? Que é a mocinha aí entre os irmãos. E reflete justamente sobre isso. Como que seria heróis cristãos no Brasil? Será que iria dar certo? Será que o herói cristão ele teria que abrir mão de alguma coisa? Uma história muito legal, divertida, um entretenimento muito bacana para você, para a sua família. Então não deixa de estar, não tem mais, né? Então o que eu vou pedir para você é se inscreve aí nas nossas redes sociais, no nosso canal, siga o Supermanos lá nas redes sociais, porque em breve vai sair uma nova história. E não só isso, também se inscreve aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha. E sem mais delongas, hoje eu vou apresentar para vocês Pipo, o garoto feliz, a história em quadrinhos de Nilson Félix. Eu também tive a oportunidade de estar participando dela, fazendo a balonização e a letragem. É uma ótima história em quadrinhos. Pipo é um garoto que enfrenta muitas dificuldades na sua própria casa, com a separação dos seus pais, brigas constantes e tudo mais. Além disso, quando ele vai para a escola também, ele tem que enfrentar o problema do bullying. Isso torna a vida do Pipo completamente feliz e faz com que ele tenha um objetivo, que é achar a felicidade. Mas será que Pipo, ele vai conseguir achar a felicidade? Será que de fato ela existe? O que de fato dá felicidade aí para o ser humano? É sobre isso que essa história em quadrinhos ela reflete, né? Uma história em quadrinhos que é infantil, mas que toca muito em adultos também, porque traz uma reflexão muito bacana sobre temas muito profundos. Então, eu quero apresentar para você um pouco sobre ela, sobre como que é as questões gráficas dela e tudo mais, e eu já volto rapidinho para falar com você aqui sobre o que eu achei nesse review dessa história. Estamos aqui com a história em quadrinhos do Pipo, o garoto feliz. Olha só que legal aí a criação do nosso querido amigo Nilson, descobrindo uma nova vida, né? Aqui tá a parte de trás e eu tenho que confessar alguma coisa para vocês, que é o seguinte: quando eu fui abrir, fazer o inbox, né, dessa história em quadrinhos, eu usei o estilete. E aí eu acabei rasgando sem querer essa história em quadrinhos. Nilson, me desculpe, mas eu acabei fazendo isso, infelizmente. Foi a primeira vez que aconteceu, mas, gente, toma muito cuidado quando você for abrir as suas histórias em quadrinhos para você não rasgar ela. Mas, enfim, aqui tá a história em quadrinhos do Pipo, é em A5, né? A capa aqui que a gente tem, olha, ela é uma capa em crochê, né? Eu acho que é uma gramatura um pouco maior que o miolo, né? Deve ser, sei lá, 90 gramas ou cento e pouco gramas. E aqui a gente tem o restante da história em quadrinhos, no restante dessa gramatura aqui, mas também em crochê. Com ela vem aqui esse querido marca-texto, tirinha do Félix, fazendo propaganda também de uma história em quadrinhos do nosso querido
Nilson, né? O Nilson Félix, que é o autor do Pipo e tudo mais. Esse daqui não tem fundo. Aqui também a gente tem um marca-texto de Nilson Félix, cartunista, com o contato dele. Aqui está o Instagram, tá vendo? Nilson Félix, o e-mail, o telefone. Então, se você quiser entrar em contato com ele para algum serviço, tá aqui, né? Fé Cartoon e Pipo Garoto Feliz são as marcas dele. E aqui tá a nossa querida história em quadrinhos, que eu também tive a honra de participar, e ele escreveu uma coisa muito legal. Ao grande Rafa, irmão, amigo, cartunista, gente boa demais. Nilson Félix, e aqui ele fez uma caricatura minha com a camisa dos Supermanos, olha que legal. Pipo, o Garoto Feliz, descobrindo uma nova vida. Criação e roteiros e desenhos Nilson Félix, arte final Nilson Félix e Júnior Arruda, e letreiramento Rafael Louros. Ou seja, eu fiz o letreiramento e também a balonização. E aqui está o nosso querido amigo Pipo. Obrigado pela dedicatória, viu, Nilson? E pelo desenho também. Ficou muito bacana, muito legal. Vamos lá, então. Que eu quero mostrar aqui um pouco para vocês como é que tá aqui a história do nosso querido Pipo, o Garoto Feliz. Olha só que legal aqui a nossa história em quadrinhos, né? Ele falando com a mãe dele, que chegou. As cores, olha que bacana aqui, né? Eu achei muito interessante a arte final, né? A balonização eu não vou falar, né? Mas a arte final, a história em si, a narrativa também é muito boa. É uma revistinha muito fácil de ler, né? Com uma arte aí muito simpática, né? Que chama a atenção de todo mundo e serve aí tanto adultos como crianças. Olha só que legal, gostei dessa personagemzinha aqui, muito bacana mesmo, né? O Pipo se encontrando com o pastor pela primeira vez, olha só que legal, pastor bem pentecostal. E para não dar spoilers, né? Para não dar spoilers, essa daqui é a historinha do Pipo, o Garoto Feliz. E bora lá então pro review. Mas antes do review, eu tenho um recado muito rápido e importante para você. E para você que está aí assistindo o vídeo do Pipo, o Garoto Feliz, eu tenho uma ótima notícia para você, que nós voltamos com os nossos links da Amazon. E isso quer dizer que você pode garantir os seus produtos por aqui e, com o mais importante, com o seu desconto. Isso mesmo, eu quero apresentar para você aqui um livro muito bacana que está com muito desconto, que é Desenhando Quadrinhos, do nosso querido Scott McCloud. É praticamente o manual de quem quer fazer histórias em quadrinhos, isso mesmo. E aqui você vai conseguir ele com desconto, ele de R$ 89,00 vai para R$ 65,86. Olha só que coisa maravilhosa. Nele você aprende muito sobre narrativa, ícones, a história da história em quadrinhos. Então não deixe de estar garantindo. Depois que eu dei uma lida ali, deu um up muito grande nas minhas histórias em quadrinhos. Então você que está vendo que gosta de história em quadrinhos, não deixe de garantir. E ainda tem uma promoção muito legal aqui na Amazon, que é a promoção que você pode comprar um combo com Desenhando Quadrinhos, né, do Scott McCloud, que tá R$ 65,86, mais Desvendando Quadrinhos do próprio autor, que tá R$ 65,86, mais o Quadrinhos e Arte Sequencial, os princípios e práticas do lendário cartunista Will Eisner, por R$ 63,64, mas tudo isso acaba saindo por R$ 195,36, ou seja, é a sua chance de acabar comprando esse combo aí para você fazer um ótimo estudo das suas histórias em quadrinhos aí e assim dar um up na sua forma de fazer e produzir as suas próprias histórias. Então não deixe de garantir. Se você puder garantir o combo, garante de uma vez. E se você puder ali garantir um desses livros, garante, porque você também pode estar ajudando a gente aqui no canal do Comics Review. E com isso você ajuda o nosso próprio canal a crescer, se desenvolver. E não só isso, os nossos projetos de história em quadrinhos também, como Superman, Os Amigos Jesus e outros. Então não deixe de comprar, e o mais importante, você compra com desconto, o link está aqui na descrição do vídeo, clica lá e ajuda a gente. Vamos lá então para nosso querido review de Pipo, o Garoto Feliz. Então você acabou de ver aí o nosso querido review, né, sobre a história do Pipo, o Garoto Feliz, né? É a história do nosso querido amigo Nilson Félix, né? As redes sociais dele tá aqui embaixo para você estar se inscrevendo e tudo mais, mas Pipo é uma história em quadrinhos que é voltado para o público infanto-juvenil. A gente vê isso até no próprio estilo de desenho, estilo de cartoon. É um cartoon, sim, que é um cartoon bem mercadológico, né? Aquele cartoon ali que se encaixa no mercado e que é muito bacana, muito bonito de ver.
né, todo esse traço aí que o Nilson traz para o nosso queridíssimo Pipo e tudo mais, se encaixaria muito bem numa ótima animação. Mas o que me chama mais atenção no Pipo, o Garoto Feliz, é que ela é uma história voltada para o público infantil, mas que trata de temas profundos e temas complexos. Uma das coisas que eu vejo muitas das vezes quando o pessoal olha para uma história em quadrinhos como essa, fala assim: ah, meu Deus, é só mais uma história em quadrinhos institucional que vai falar alguma coisa de igreja. Ou então, ah, é só uma história em quadrinhos que vai mostrar um mundo fofinho, bonitinho, todo cheio de coisa frufru e tudo mais. Mas na realidade, Pipo não é isso. Pipo é uma história que é voltada para o público infantil, mas que trata sobre assuntos profundos. O primeiro assunto profundo é sobre como que a relação dos pais ela interfere ali na vivência de uma criança. É essa que é a questão. Esse é um plot que parece que não é inocente, é um plot que é muito profundo e é um plot que você vê uma grande parte das crianças brasileiras passar por isso. Quando o relacionamento dos pais é tóxico, isso afeta as crianças. E é nisso que a história em quadrinhos ela trabalha. Então, por mais que ela pareça de ser uma história em quadrinho infantil, o tema, o plot, ele é um plot profundo, ele é um tema sério. É um tema sério. E além disso, essa história em quadrinhos, ela mostra um pouco disso e mostra como que o bullying no colégio, ele também é tóxico, e juntando com uma relação tóxica dentro de casa e também na escola, às vezes a criança ela se torna ali uma bomba relógio. Ela tem ali um encontro com a infelicidade na vida e ela vive ali essa infelicidade. E por mais que a gente veja e tem essa questão, Pipo, ele retrata isso de uma forma muito bacana, muito interessante, né? E é uma excelente história em quadrinhos. O Nilson ele conseguiu ser muito, mas muito perspicaz em abordar esses temas, porque são temas complexos e profundos, mas ele consegue contar de uma forma que as crianças entendam, de uma forma que é leve, mas sem deixar de ser intenso, sem deixar de abordar os pontos negativos, mas que também toca ali nos adultos e te leva a refletir sobre o que está acontecendo. E são abordadas diversas coisas aqui, como por exemplo, a questão da família, a questão da própria escola, a questão da cultura que está envolvido, né? Por exemplo, as músicas que são apresentadas hoje para as crianças, como por exemplo, o funk, que não fala algo que tem ali a ver com a idade delas e elas acabam ouvindo aquilo e aquilo acaba reverberando. Então, é uma história em quadrinhos que é para o público infantil e juvenil, fala da realidade de muitos deles, comunica com os adultos, mas sem ser ali pesada, sem trazer coisas vulgares, mas trazendo uma reflexão muito importante. E eu acho que assim que deve ser muitas histórias em quadrinhos cristãs e infantis. Então, Nilson, você acertou muito nessa história. E essa história, gente, vale muito a pena de você comprar e de você ler, porque ela traz essa reflexão. Que história que você viu nos últimos tempos que falou sobre divórcio dos pais? Como isso afeta os filhos? Que história que você viu que falou sobre o bullying na escola e como isso afeta as pessoas? Não, você quase não tem. Então é uma história que é completamente inédita aqui, o Pipo, o Garoto Feliz. E para fechar, é uma história também que reflete muito bem como que deve ser a evangelização das igrejas ou a comunicação do evangelho para as crianças, como que a igreja ela deve fazer. E isso daqui é muito interessante porque é uma história em quadrinhos que encaixa nisso. Não fica aquela panfletagem que é tipo assim, ah, agora a gente tem que falar de Jesus, ah, agora a gente tem que falar da igreja. Não. Quando acontece, acontece de uma forma bem natural, acontece de uma forma orgânica que vai contribuindo ali para a história, o desenvolvimento do personagem e a resolução ali do conflito, né? Que não é totalmente resolvido nessa história, né? Então a gente tem um gancho ali pro final, mas que em parte ele é resolvido. Então é muito interessante você ver toda essa questão, uma história em quadrinhos que vale a pena, uma história em quadrinhos que serve aí para sua criança e não só para sua criança, para você também. Então você que está assistindo esse vídeo é cristão, compre essa história em quadrinhos, né? Se bobear, compra, distribui para as crianças aí da sua igreja, para você estar vendo e para elas estar lendo e tudo mais. Dá para os pais também, porque é uma ótima reflexão para os pais também. Se você não compartilha da nossa fé essa história
ela também é muito boa para você, porque é uma história bacana, uma história cheia de entretenimento. Não é uma história que vai ter aquelas coiseiras todas que a gente tá vendo aí na cultura pop, que tá avacalhando a cultura pop em si, quadrinho de qualidade. Pipo, o Garoto Feliz. O link tá aqui na descrição, não deixa aí de estar acompanhando, né? O roteiro muito bacana, as falas muito bem feitas e não deixa de estar comprando. O link para compra tá aqui embaixo, não deixa de adquirir o seu. Então, gente, esse é o nosso vídeo aí, né? Muito obrigado por ter assistido a gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de comentar, curtir e o mais importante, gente, compartilhe esse vídeo. Chega para as pessoas e fala assim: olha essa história em quadrinhos aqui, que história em quadrinhos sensacional. Compartilhe esse vídeo aqui para as pessoas, né? Porque é assim que a gente vai propagar o reino de Deus e propagar as histórias. Então, até a próxima, gente. Deus abençoe.